Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: vencedor não é quem chega em primeiro, mas quem com fé nunca desiste de tentar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela presença, pelo amor. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Toda competição sempre existe apenas um vencedor. Ainda que 100 pessoas participem, apenas uma vai vencer. Aquele que mais treinou, aquele que está mais preparado, ou aquele que cometeu menos erros. Nem sempre a vitória é algo justo. Nem sempre, pelo fato de nós estarmos mais preparados, isso quer dizer alguma coisa. E é assim que o mundo define os seus campeões, fazendo que a maioria perca. Só que o importante nessa vida não é vencer, não é pegar o primeiro lugar do pódio, mas nunca desistir de tentar, nunca desistir de acreditar. Quem assume o primeiro lugar, certamente depois desse feito, pode ganhar um troféu, pode atingir o objetivo, mas certamente, se ele não continuar perseguindo isso, ele vai começar a esfriar. E é assim a nossa vida. Enquanto nós queremos muito algo, nós continuamos nos dedicando. Mas a partir do momento que nós conseguimos, parece que aquilo deixa de ser o grande objetivo. Por diversos momentos, nós imaginamos que algo seria muito grande e após nós conseguirmos, vimos que não era nada daquilo. E nós vivemos assim, sempre tentando vencer em algum lugar, sempre tentando ser maior. O primeiro lugar, existe uma coisa, além da, entre aspas, glória, a solidão. Porque só tá você lá em cima, não tem mais ninguém. De repente alguns te admiram, outros te invejam, outros te odeiam. Nós não podemos entender o que acontece, mas cada um reage da forma que o Espírito que abriga em seu corpo permite. Se a gente for lá em Salmos 129, ele vai descrever um pouco sobre tudo aquilo que nós já passamos, quando nós tentamos vencer pelas condições do mundo. Às vezes que nós já fomos escravizados, e a vitória, ela não precisa ser uma competição. A vitória, muitas vezes, pode você estar com alguém que outra pessoa queria, uma vaga de emprego que era disputada entre outras pessoas. Sempre quando tem mais de uma pessoa buscando o mesmo objetivo, nós definimos que o vencedor é quem assume a vaga. Mas nem sempre é assim. Porque cada vez que nós somos derrotados, cada vez que nós somos humilhados, cada vez que nós recebemos um não, nós temos a oportunidade de tentar de novo, de procurar um caminho que Deus abriu as portas, porque tem certos caminhos que são insistência nossa. Depois sofre violência, sofre agressão, sofre humilhação e quer subjugar toda a humanidade. Salmo 129, versículo 2 e 4 diz assim: muitas vezes me oprimiram, desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo. Ele me libertou-me das algemas dos ímpios. O sofrimento, certamente, que ele vai afligir todas as etapas da nossa vida. Na minha época de escola, o bullying era algo comum. Você colocar algum apelido em alguém, você criar piadas sobre a forma que a pessoa se parecia, se era gordo, se era magro, se era alto, se era orelhudo, né, que era o meu caso.
E assim a gente vai sendo subjugado. Nem sempre nós temos sabedoria para entender uma brincadeira, porque tem certas brincadeiras que magoam. Eu me recordo que eu nunca podia falar nada. E o mais curioso que hoje o que eu mais falo é falar. Todas as vezes que eu me atrevia a falar alguma coisa, eu era silenciado e calado. Talvez eu nunca tivesse as melhores palavras, mas a vontade de falar sempre esteve em mim. E isso é você ser oprimido. É você sentir que precisa fazer algo, mas toda vez que você tenta fazer algo, o mundo ele simplesmente te sufoca. E olha o Salmo, desde a minha juventude. Então, na nossa vida, nós vamos carregar essa marca de opressão, de contrariedade, de que nem sempre tudo vai sair do jeito que a gente quer, desde a nossa juventude. Mas existe algo mais importante do que a opressão. Ele diz, mas jamais conseguiram me vencer. Poxa, mas você está sendo oprimido? Como que ninguém conseguiu te vencer? É isso, a oportunidade de tentar, a lição que nós podemos conseguir em cada coisa que não sair certo. Isso é uma vitória. É você ter a cabeça no lugar para saber se levantar. É saber você aprender com os próprios erros. O aprendizado é justamente isso, é o direito de errar. E a pergunta é, quem sabe tudo? Quem conhece todas as coisas a não ser o Senhor? Então, por mais que eles tentaram nos oprimir, jamais conseguirão nos vencer. E ele fala, passaram um arado nas minhas costas. Se nós percebermos, nós notarmos, não é simplesmente o fato das pessoas tentarem nos oprimir por palavras, mas muitas vezes vão ser por gestos. É negando a nossa liberdade. Muitas vezes é com agressão mesmo. Nos condenando, nos chamando de mentirosos, não acreditando. E por muito tempo nós fomos. O mais importante do Evangelho de Deus, o mais importante de nós termos essa postura de vencer, é saber admitir quando nós erramos e por que nós erramos. E tomar uma lição maior com isso. Pegar a chave da próxima vitória para isso. Sempre vai existir batalhas. Batalhas que nós iremos ganhar, batalhas que nós iremos perder. Todas que nós ganharmos foi porque Deus assim o quis, porque Deus estava conosco, porque nós confiamos na força de Deus. Todas que nós perdermos foi porque nós confiamos em nós mesmos ou confiamos em pessoas. O Senhor é justo. E olha quem libertou. Foi Deus. Ele me libertou das algemas dos ímpios. Você sabe quem vai te escravizar? Vai ser outra pessoa. Vai ser as palavras dela. Vai ser a vontade de você agradar o outro. Enquanto você tentar ficar agradando as pessoas, você vai estar sempre desagradando a Deus. Porque a partir do instante que eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, a essência dos meus atos já é o amor e eu não preciso fazer nada para agradar ninguém, porque isso já é o suficiente. Se eu trato diferente cada pessoa, isso mostra uma única coisa: interesse. Conhece o puxa-saco? O amigo? Aquele cara que é muito servido, né? É muito prestativo porque quer alguma coisa. É ser o filho bonzinho quando quer pedir alguma coisa para a mãe ou para o pai e depois que recebe, pé na porta. Nós temos que ser o que somos o tempo todo, indiferente das circunstâncias, indiferente dos meus interesses, indiferente do que aconteceu na minha vida. É fácil se mostrar frágil quando se perde alguém, mas difícil se mostrar humano quando você está lá no topo. Reconhecer o sacrifício e o esforço de outras pessoas quando você está ganhando. Tem muito mais aprendizado quando a gente perde do que quando a gente ganha. Só que ainda o mais importante é que quando eu perco apenas aquela oportunidade, mas não perco a fé e a garantia da minha salvação. Sabendo que cada vez que eu sou oprimido, existe um Deus que me liberta e que desistir é uma opção minha. Mas nunca me venceram. Porque
porque nós nunca vamos desistir até alcançar o céu. E o mal, muitas vezes ele vai trapacear, mas nós nunca podemos ser um espelho do mal. O mal, muitas vezes ele vai erguer a voz, mas nós não podemos fazer igual. Ainda que alguém te xingue, ainda que alguém te humilhe, ainda que alguém te oprima, essas não são as ferramentas que Deus nos deu. Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Todas as vezes que nós perdemos, entre aspas, de alguma forma, é porque os nossos desejos eles eram maus. E Jesus ele fala na palavra: pedis e não recebeis, porque os seus desejos são maus. O que significaria aquela vitória para Deus, não para você? Quando a gente vê nesse esporte, futebol, às vezes o jogador ele faz um gol, ele agradece a Deus. Eu não sei qual é o momento, qual é o sentido, mas alguma coisa significa. Se o nome do Senhor pode ser glorificado por uma vitória, assim venceremos, mas sempre fazendo o bem, nunca fazendo o mal, nunca usando as armas que eles usam contra nós, ainda que pareça que nós vamos ficar com o prejuízo. Deus ele é justo. Então, para cada desculpa que nós tentamos arrumar, a natureza de Deus tem uma resposta que nos acalma, desde que eu tenha fé para acreditar. Porque não adianta nada eu ter a palavra de Deus, eu conhecer o que Jesus disse, mas eu não acreditar naquilo, eu não achar que aquilo seja a verdade, ou achar que aquilo não possa acontecer, ou me excluir de tudo aquilo. Achar assim, bom, vai vencer só os outros, eu não. É sempre para os outros, para mim nada. Só que diferente dessa vitória humana, que um ganha e todo mundo perde, o céu ele não funciona assim. Sabe como eu sei disso? Porque a palavra de Deus me dá essa garantia. E sabe qual é a garantia que Deus dá? Que quando nós fazemos o certo, do jeito certo, no momento certo, as coisas vão acontecer. Quando eu não desistir no primeiro não, ou quando eu não desistir, quando tudo parece perdido, quando eu não me deixar me vencer. E deixar me vencer é não me entristecer pelas coisas que acontecem, mas muito pelo contrário, louvar ainda mais forte ao Senhor. Mostrar que a minha fé é ainda maior e que eu estou pronto para coisas ainda maiores. Que aquilo era pequeno demais para o tamanho do poder do Deus que nós acreditamos. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ele diz, combati com o bom combate, eu fiz tudo o que era possível, no tempo possível, do jeito certo. Terminei a corrida. Terminei em primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo e em último, pouco importa. Terminei. Eu fui até o fim, não me importando com o resultado. Eu fiz o que tinha que ser feito. E é justamente isso. Fazer o que tem que ser feito. Dar o melhor que você tem para dar. Guardei a fé. Me mantive íntegro até o fim, independente do resultado. Independente. E essa é a lição que nós temos que ter, de sempre chegar até o fim. Quantas vezes nós não desistimos no meio? Já chegou o primeiro, eu vou parar. E aí, perdeu. A nossa fé é o bem nosso mais precioso. E é justamente por isso que com fé nós nunca desistimos. Sem fé, certamente. Na segunda ou na terceira vez nós já não temos mais paciência, nós já não conseguimos mais perdoar, nós já não conseguimos mais acreditar. E o que seria da nossa vida sem o amor? O que seria da nossa vida sem o perdão? Sem a misericórdia de Deus? Já imaginou a sua vida sem você poder orar? Já imaginou todos os seus dias sem poder receber esse áudio que te traz esperança? Ou você recebendo de outra pessoa sem poder ir na igreja? Já imaginou um mundo onde não existisse Jesus nem Deus? O que seria de nós?
E é justamente isso, é a vitória que nós temos. É através disso que tem a certeza. E olha que nós temos uma coroa dada por alguém que é justo, o Senhor. E é um Deus que Ele vai olhar cada coisa. E Ele vai olhar tudo que nós fizemos ao longo dessa corrida. E no final, não vai apenas um ganhar e eliminar todos os outros. Ele diz: não somente a mim, mas também a todos. Todos quem? Todos que terminaram, todos que amaram, todos que aguardaram a vinda do nosso Senhor. Nós temos uma promessa muito grande. A palavra de Deus também diz que os últimos serão os primeiros. E às vezes a gente está preocupado em que posição nós chegamos. Não importa. Não importa o tempo que você atingiu o objetivo, o importante é atingir. Quando nós temos um percurso muito longo para se fazer, se nós corremos demais no começo, nós não conseguimos chegar. Mas se nós formos dia a dia, passo a passo, momento a momento, contemplando, aprendendo, aproveitando as oportunidades, vivendo, não se importando com o resultado. Olha que o combate é não se importar com o resultado, mas não desistir e chegar até o fim, não importa. Ainda que você seja o único que tenha ficado para trás. Não importa. Hoje eu olho a minha vida e um tempo atrás eu olhava pessoas que eu admirava e achava que eles já tinham alcançado tudo. E a minha vida era uma... Vamos pegar palavras feias para se colocar, mas todas as palavras erradas, adjetivos ruins que nós colocamos sobre nós mesmos. De derrota, de fracasso, que minha vida é isso, que a minha casa é um inferno. E hoje eu olho que as pessoas que eu admirava naquele tempo, ou que eu achava que eram bem-sucedidas, ou que tinham alcançado alguma coisa quando eu não acreditava em Deus, hoje eu olho a vida delas e é uma miséria tão grande. E a minha vida não mudou por fora, mas dentro de mim, existem caminhos que nos levam à destruição. E não é por acaso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E nós podemos morrer de diversas formas. Quando nós deixamos de acreditar, quando nós deixamos de sonhar, quando nós deixamos de dizer a verdade, quando nós deixamos de usar as armas do bom combate, quando nós desistimos no primeiro não, quando nós paramos de procurar a presença de Deus, porque nós nos humilhamos para encontrar alguém, mas não nos humilhamos para encontrar o Senhor. Não temos coragem. Se eu falasse para você, olha, acorda 3 horas da manhã que você vai vir aqui em casa, eu vou te dar, 10 mil reais, eu tenho certeza que você acordaria. Mas pedir para você acordar às 3 para orar? Ah, não, isso não. Tô cansado, amanhã eu acordo cedo. Olha o interesse. Teu interesse está nas coisas desse mundo ou nas coisas do céu, na eternidade? Nós temos que sempre caminhar além de nós mesmos. Para essas amarras da nossa juventude elas caírem, é somente Deus que tem a chave, porque o mundo ele vai sempre tentar nos escravizar. Escravos de nós mesmos, escravos de outras pessoas, querendo controlar a vida de outras pessoas ou deixando que outras pessoas controlem a nossa vida, e sempre por migalhas de amor. Nem toda relação é relação, porque a relação envolve tempo, envolve conversa, envolve contato, envolve se importar, envolve perdão, envolve dizer a verdade, envolve participar, envolve cumplicidade. E eu não quero colocar um peso sobre as costas de outra pessoa querendo que ela seja obrigada a carregar isso. Mas a pergunta que eu te faço é: você pode carregar isso? Você é isso que você espera que o outro seja? E essas características, elas só nascem quando Jesus está dentro do nosso coração. Relações sem Deus não são relações. Por isso que nós temos tanta fragilidade humana. Por isso que tem tanto choro, tanta decepção, tanta amargura. Você acha certamente que Deus te trouxe a vida para isso? Mas quando nós fazemos más escolhas e não aprendemos com os nossos erros, e já desistimos de tentar nos melhorar, não tentar mudar o outro, mas tentar mudar a nós mesmos,
Aí a nossa vida começa a fazer sentido. O vencedor não é quem chega em primeiro, mas quem com fé nunca desiste de tentar. Tentar com Deus é diferente de tentar sozinho. Perder com Deus é diferente de perder sozinho, porque com Deus a corrida só acaba no fim. Não é no dia, não é no momento, não é quando alguém apita, não é quando a prova acaba. Não, aquele é apenas mais um dia. E nós vamos continuar persistindo. As minhas maiores vitórias nasceram de grandes decepções. Lá estava a chave. Em me saber levantar e me colocar de pé e aprender com os meus erros e tentar de novo, até alcançar o céu. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Não se sinta um derrotado, jamais. Tem de bom ânimo. Jesus é a chave para tirar todas essas algemas, curar esses arados, né, essas feridas, esses sulcos e tudo aquilo que já machucaram a sua alma. Quando você tirar a esperança das pessoas e colocar no Senhor, você vai ver que a tua vida ela vai mudar. E aquele mesmo milagre daquele casamento de transformar água em vinho vai acontecer. E não é um vinho qualquer não, é o melhor vinho. É a melhor parte da sua vida, ainda te espera para ser vivida. Tem de bom ânimo. O Senhor é bom. Se arrependa dos teus pecados. Clame pela misericórdia de Deus. Se arrependa. Para de mentir, de falar mal dos outros, de se comparar, de sentir inveja, de discriminar. Viva a sua vida dentro da tua vida. Agradeça o que é teu dentro do que é teu. Para de querer mudar a vida do outro, mude a sua vida. Escolha os teus caminhos, mas de todos os caminhos só existe um, Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa vida que eu tanto prego só pode ser atingida através dele e por ele, quando nós vivemos por ele e para ele. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.